Estamos vivendo em um mundo em que até o governo e as autoridades policiais dizerem que aconteceu, afirmarem na televisão, rádio e na imprensa, o fato acaba não acontecendo. Porque eles sabem como controlar a mídia. Parece haver um esforço combinado para realmente encobrir evidências de que os alienígenas têm visitado e interagido com humanos por milhares de anos. Parece mesmo haver algum tipo de encobrimento internacional ocorrendo. Evidências tangíveis de algum tipo de nave nos céus que possivelmente não é deste mundo. Este é um fenômeno global. Nós estamos sendo visitados por extraterrestres. Eu acho que nós chegamos ao ponto em que somos capazes de aceitar e interagir com extraterrestres. Está lá fora. Se procurar por evidências, elas estão lá. Segundo pesquisadores, 5 dias depois, um OVNI caiu nos arredores de Roswell, Novo México, em julho de 1947. Após este incidente e vários outros avistamentos de OVNIs, o público exigiu saber quem ou o que estava por trás dos objetos não identificados vistos nos céus. Nós disparamos milhares de cartuchos. Infelizmente, vários civis perderam suas vidas. No dia seguinte, nem sinal da nave. Será que eram extraterrestres? Todas as evidências apontam para algum tipo de nave que não é deste mundo. O governo reagiu não respondendo à questão, mas criando um ato de segurança nacional. 6 semanas após o incidente Roswell, o Ato de Segurança Nacional que Harry Truman assinou essencialmente diz: a vocês, cidadãos americanos, que nós, o governo, não precisamos responder essa questão, no interesse da segurança nacional. Os avistamentos e contatos imediatos só continuavam. E os visitantes misteriosos pareciam ficar cada vez mais ousados. Mas será que havia uma mensagem por trás dos crescentes contatos imediatos? Washington, D.C., 19 de julho de 1952. Nos céus do coração do governo norte-americano, múltiplos objetos voadores não identificados são detectados pelo radar por controladores de tráfego aéreo, no Aeroporto Nacional de Washington e pela base da Força Aérea Andrews. Jatos decolaram para interceptá-los. Quando os jatos chegavam, eles desapareciam. Quando os jatos pousavam, eles ressurgiam. Isso foi um fato que saiu nos noticiários de todo o mundo. Isso ocorreu 2 vezes em 2 finais de semana consecutivos. Significa que muitas e muitas pessoas viram a mesma coisa. Eles estavam voando sobre o coração de Washington. Isso quer dizer o mesmo que pousar no gramado da Casa Branca. Tivemos uma série de avistamentos que incomodaram a Casa Branca e o Capitólio. Eu acredito que na tentativa de fazer um contato direto simbólico, dizendo: escuta, gostaríamos de falar com vocês, pessoal. Mas me parece que de alguma forma não compreendemos a mensagem. Nos dias seguintes aos misteriosos avistamentos na capital da nação, o governo americano se recusou a reconhecer qualquer conexão com os extraterrestres. Nós chegamos até agora à seguinte única conclusão: que os eventos não contêm nenhum padrão consistente, intencional, que possamos relacionar a qualquer ameaça concebível aos Estados Unidos. Em 1952, a Força Aérea criou o Projeto Livro Azul para investigar o crescente número de avistamentos e contatos imediatos. Mas seria esta simplesmente uma tentativa do governo americano de suprimir a verdade? Houve muitos avistamentos reais e objetivos em que os objetos fizeram coisas surreais, extraordinárias. É um fenômeno físico. É real. A questão é por quê, e é algo que não precisamos responder.
Se o governo norte-americano e outros ao redor do mundo sabiam que os extraterrestres eram reais, por que esta informação estava sendo encoberta? Será que as autoridades temiam a ameaça que estas espaçonaves não convencionais representavam à segurança nacional? Há uma longa lista de relatos que o governo americano atribuiu aos OVNIs e muitos deles mostram evidências dramáticas de discos voadores. Ainda assim, a conclusão era de que tudo não passava de fraudes, interpretações errôneas de fenômenos naturais. Este é o histórico do estudo do governo americano sobre OVNIs. Nos tempos modernos, existe a ideia de que há um pequeno e seleto grupo de pessoas que está encobrindo a verdade do resto da sociedade. Os alienígenas têm visitado a Terra, mas ninguém pode saber disto. Em 1969, a Força Aérea encerrou abruptamente o projeto Livro Azul. Será que as negações do governo em relação aos contatos com extraterrestres estavam falhando em convencer o público? Ou será que os oficiais sabiam muito mais do que admitiam sobre os eventos misteriosos, que não paravam de ocorrer? Um dos cientistas do projeto Livro Azul da Força Aérea foi J. Allen Hynek. Hynek ficou descontente com o fato de certos casos não serem investigados e de parecer haver algum tipo de encobrimento ocorrendo. Segundo os pesquisadores, o governo dos Estados Unidos e outros ao redor do mundo continuaram a investigar secretamente os contatos imediatos, que agora chegavam às dezenas de milhares. Mas será que contatos com extraterrestres foram realmente documentados e encobertos por centenas ou talvez milhares de anos? Será que um dia saberemos a verdade sobre a possibilidade de visitas extraterrestres ao nosso planeta? Se eles são reais, por que governos e religiões ao redor do mundo continuam a negar sua existência? Pois somente então chegaremos mais perto de descobrir o nosso futuro. Os seres alienígenas vieram à Terra para ficar? Poderiam eles, como alguns acreditam, ter plantado sua semente genética? Se plantaram, onde está a prova? Textos antigos falam sobre o fato de que esses deuses que visitaram a Terra em um passado remoto, acharam as mulheres terráqueas muito bonitas. Então, em várias ocasiões, encontramos histórias em que esses visitantes, em que eles procriam com mulheres terráqueas. Isso foi mal interpretado, foi mal entendido, como algo divino que veio para cá, mas eram extraterrestres reais. O folclore nativo americano chama esses seres que desceram dos céus para acasalar com mulheres terráqueas de povo das estrelas. Os extraterrestres são o povo das estrelas. Eles não são da Terra. Eles vêm nos visitar, são ancestrais das estrelas. Há uma grande interação com eles. Como em algumas histórias de índios americanos sobre maridos estrela, uma mulher dormindo ao relento olha para uma estrela, acha bonita e quer ir até lá. Pela manhã ela é puxada para o céu e se encontra com o ser sobrenatural associado àquela estrela, para se tornar esposa do marido estrela. De acordo com a mitologia dos nativos americanos, as esposas desses seres alienígenas ficavam grávidas e davam à luz crianças estrelas. Elas seriam criadas pela mãe nativa até os 6 anos, quando iam viver com seu pai estrela. Histórias parecidas de encontros entre seres celestiais e humanos podem ser encontradas nos antigos testamentos hebraico e judaico-cristão, geralmente chamados de pseudepígrafos ou os livros apócrifos.
Há vários exemplos nos pseudepígrafos, os livros que não entraram para a Bíblia, em que as pessoas são visitadas por seres que não são da Terra. Antes da Bíblia se tornar a Bíblia de hoje, havia muitos livros adicionais que faziam parte dela, faziam parte da Bíblia. Eles foram removidos no que foi chamado de Concílio de Nicéia, porque eles continham informação demais, conhecimento perigoso. Em Gênesis 6, se fala em observadores. Há uma espécie de anjos que descem dos céus e fazem sexo com as mulheres na terra. Esses estranhos fizeram sexo com lindas jovens em nosso planeta. Como anjos podem fazer sexo? Isso é impossível. Em nosso ponto de vista, anjos são algo espiritual. Não algo que tem corpo e tem o sentimento do sexo, mas eles fizeram sexo. Nossos ancestrais pré-históricos não podiam entender e acreditavam que esses extraterrestres eram um tipo de Deus. A concepção de Jesus Cristo. Um anjo chega até a Virgem Maria e diz que ela vai ser abençoada por Deus com um filho. E a seguir, ela engravida. Existe uma realidade angélica no Novo Testamento, seja no nascimento de Jesus ou na sua ressurreição. Temos a possibilidade de poderes de outro mundo estarem envolvidos desde o início até o fim. A versão mais literal é a ideia de que Jesus é estritamente alienígena. O que, claro, de certa maneira ele é. Mas se você o aceitar como filho de Deus, obviamente, ele não é da Terra. Eu tendo a acreditar que Jesus foi um ser humano muito espiritualizado que entendia muitas coisas que estamos começando a aprender hoje. Mas também é bastante possível que ele tenha sido um extraterrestre que desceu para nos ensinar coisas. Essa inteligência divina é muito real de alguma forma. Histórias de deuses acasalando com humanos são frequentes em tudo, desde a mitologia greco-romana às lendas nativas americanas. Na China, no final do V século a.C., o país foi dividido em 7 estados, cada um comandado por poderosos chefes militares que guerreavam por território e poder. Foi durante essa era turbulenta que a história lendária do Imperador Amarelo surgiu. Um grande deus assumiu a forma de dragão. Desceu até o topo de uma montanha onde uma garota, uma jovem donzela, colhia frutas. Quando esse dragão se aproximou, o sol escureceu como em uma tempestade. Ela ficou apavorada e desmaiou. Quando a garota acordou, o sol tinha nascido de novo, o dragão tinha sumido e ela estava grávida. Como a história da Virgem Maria e de Jesus, a história do Imperador Amarelo falava de uma mulher que deu à luz o lendário primeiro imperador da China, que trouxe tempos de grande mudança. Os deuses deliberadamente se uniam a humanos para que pudessem produzir uma raça em que pudessem confiar e controlar um pouco mais. Lendas e mitos são baseados em algo real. Mesmo sendo mitificados, distorcidos e exagerados em muitos casos, eu acredito que há um núcleo de verdade aqui. Outro tema recorrente em textos, mitos e religiões antigos é o de um cataclismo de algum tipo. Geralmente eles vêm em forma de chuvas e de incêndios intensos ou de outra catástrofe devastadora. Na Bíblia hebraica, por exemplo, Deus pune a humanidade por sua decadência e seus pecados. Ele envia punição em forma de uma grande chuva, que destrói quase todas as coisas vivas no planeta. Menos Noé, sua família e os animais resgatados por sua arca. Histórias parecidas podem ser encontradas em vários textos antigos. Várias histórias míticas da maioria das civilizações incluem alguma ideia de que há deuses que vêm à Terra em algum momento. Há uma interpretação que diz que
Essas são descrições literais de visitantes do espaço, não deuses, mas algumas criaturas com tecnologia avançada que chegaram à Terra tempos atrás e criaram a humanidade, trouxeram cultura à Terra, trouxeram a civilização e depois, por algum motivo, partiram. Geralmente por alguma ruptura entre a humanidade e os deuses. Veja o caso das culturas mesoamericanas dos astecas e dos maias. Até o ano de 1500 depois de Cristo, todas elas haviam desaparecido. Mas por quê? Houve um desastre natural de algum tipo ou há alguma outra explicação mais celestial? Em algum ponto, tudo acabou num grande desastre cataclísmico. O mundo que eles conheciam chegou ao fim. Ondas passaram por cima de continentes. Áreas do planeta ficaram debaixo d'água. E o monumento megalítico, que era construído na época, também parou completamente. É isso que vemos em certas áreas, como no Peru, onde blocos gigantescos de granito foram pegos e parcialmente levados ao lugar onde ficariam. Mas aí, tudo parou repentinamente. Se seres extraterrestres existem no universo, onde eles estão? Essa foi a pergunta feita por Enrico Fermi, um dos principais cientistas do século XX. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, o famoso físico Enrico Fermi, que fazia parte do projeto Manhattan para construir a bomba atômica, conversava em Los Alamos com alguns amigos sobre relatos de discos voadores. E Fermi, de repente, disse em relação a seres extraterrestres inteligentes, onde eles estão? E ele simplesmente queria dizer que, se havia uma civilização em algum lugar na galáxia que surgiu centenas de milhões de anos atrás, ela teve muito tempo para se espalhar por essa galáxia. Fermi disse: bem, se existe tantas civilizações por aí e todos esses planetas lá fora, então cadê todo mundo? O paradoxo de Fermi, como ficou conhecido, foi uma tentativa de explicar a falta de evidência de alienígenas, apesar da probabilidade matemática de sua existência. Até hoje, nos tempos modernos, nenhum cientista confiável, nenhum estudioso confiável pega qualquer evidência que antigos entusiastas dos ETs chamam evidência da existência deles e diz: isso é uma evidência de antigos alienígenas. Nenhum estudioso confiável faz isso. E mais, o Projeto 7 de busca por inteligência extraterrestre existe há quase 50 anos. O fato de não encontrarmos nenhuma evidência radiotelescópica de extraterrestres se encaixa bem no paradoxo de Fermi, já que indica que se eles estão por aí, por que não ouvimos? E parece que nós não ouvimos eles. Mas, nos anos 60, o astrofísico da MIT, John Ball, respondeu à hipótese de Fermi com uma outra bem controversa, a hipótese do zoológico. A hipótese do zoológico diz que estamos em um zoológico ou numa área selvagem, que eles abandonaram e vão deixar em paz para permitir que possamos nos desenvolver em nossa forma e velocidade próprias. Extraterrestres nos detectaram na Terra, mas escolheram não vir para cá, não invadir, mas nos observar como nós observamos animais no zoológico. Eles pensaram, vamos fazer um estudo desses terráqueos e ver que tipo de gente eles são. E por que eles fariam isso? Se, por um lado, não temos nada que eles queiram, e isso é verdade, por outro, não podemos interferir no que eles fazem, o que também é verdade. Eles estão lá vivendo sua vida e não estão prestando nenhuma atenção em nós, e nós não somos espertos o suficiente para dar uma olhada no que eles fazem. É nessa situação que estamos. Temos algo que olha para baixo e nos monitora.
Estamos na placa de Petrie e não podemos nos afastar o suficiente para ver o que há por trás desses olhos, por trás do microscópio. Se os aliens estão nos observando agora, onde eles estão? Alguns acreditam que eles estão no espaço nos conhecidos pontos de Lagrange, chamados assim por causa do matemático e astrônomo Joseph Lagrange, que os descobriu em 1772. Existem 5 pontos desses entre o Sol, a Terra e a nossa Lua. O ponto de Lagrange fica entre 2 corpos, onde forças se equilibram. Pense em uma gangorra. Quando tem uma pessoa bem pesada e uma bem leve, há um ponto de equilíbrio nisso, e esse é o ponto de Lagrange. Enviamos alguns de nossos satélites aos pontos de Lagrange. É um ponto no espaço onde você pode ficar inerte por milhões de anos, se for preciso, sem ter que se preocupar com correções de curso. Se for a qualquer outro lugar no sistema solar para acompanhar o ritmo da Terra enquanto ela gira em torno do Sol, você vai mudar continuamente a sua posição. As pessoas falam sobre os pontos de Lagrange como um lugar onde uma nave espacial pode se esconder. Porque você não tem que fazer muito para ficar naquele lugar. Ele é equilibrado e você é apenas levado. Se uma expedição extraterrestre visitasse nosso sistema solar, eles poderiam colocar uma sonda nesses pontos específicos para nos observar, para nos registrar o que quiserem. Foram esses professores de universidade e astrofísicos que propuseram isso. Alguns dizem que outro motivo para os seres alienígenas não se revelarem ainda é porque eles ainda não nos consideram merecedores. Isso forma a base da hipótese da selva de John Ball. A hipótese da selva diz que se você tem animais como formigas que vivem na selva, não importa quanto eles sejam, suas chances de ver um ser humano são muito pequenas. E não por estarmos nos escondendo ou coisa assim. Simplesmente não temos motivos para entrar na selva e pisar nos formigueiros. Então, a ideia de que, provavelmente, estamos relacionados com a inteligência extraterrestre avançada, como um formigueiro é para os humanos. E o fato de nunca termos visto nenhuma inteligência extraterrestre é só por não termos nada que eles queiram. Podemos estar lidando com uma coisa que pode ter vindo e ido embora desse planeta literalmente milhares e talvez milhões de anos e que manteve a distância durante a última era da humanidade por motivos desconhecidos. E talvez esteja esperando que nós finalmente cresçamos. Uma coisa que pode ser dita com bastante confiança é que se o contato for iniciado por eles, eles serão não apenas superiores a nós, serão extremamente superiores a nós. Eles não serão só iniciantes como nós, eles serão bem mais avançados. Tanto a hipótese da selva quanto a do zoológico propõem que os aliens nos observam, mas mantêm a distância por enquanto. Mas e se não for isso? E se a missão alienígena for se integrar à nossa sociedade sem que seja detectada? Se for assim, eles estariam entre nós agora? É possível que os extraterrestres não queiram interferir diretamente na nossa sociedade, mas nos orientar dos bastidores. E precisamos também cogitar se não há nenhuma verdade na ficção científica, na televisão, nos filmes e nos livros, como um modo de preparar as pessoas da Terra para o que está por vir. Certamente queremos sair e descobrir sobre as coisas que não sabemos. Vemos a Lua e queremos ir até lá descobrir mais sobre ela. Vemos Marte e queremos ir lá. Queremos ir a Júpiter e enviamos nossas sondas. Então, se os aliens forem parecidos com a gente, talvez tenham o mesmo tipo de motivação. Eles só querem aprender. Como demonstramos curiosidade, há outras espécies por aí que têm a mesma característica.
Seria muito egoísta pensar que somos os únicos exploradores nessa galáxia. Seria uma constatação muito triste sugerir que somos os únicos com cérebro que querem sair por aí explorando. Nossas jornadas pelo espaço foram breves e exploratórias, mas será que outros seres que viajaram milhões de quilômetros até a Terra podem ter ficado? Se ficaram, será que ainda estariam entre nós? Muitas evidências mostram que os extraterrestres que vieram para cá no passado nunca mais foram embora. Eles têm bases em algum lugar no planeta. Debaixo de oceanos, dentro de montanhas. Na América do Sul, há fortes crenças de que muitos OVNIs saem de lagos e também debaixo d'água. O Lago Titicaca e outros lagos, no Peru, na Bolívia e em outras áreas da América do Sul, têm um tipo de base alienígena subterrânea e subaquática associada a eles. Se os aliens vinham até o nosso planeta, é pouco provável que eles não parassem na Lua no meio do caminho. A Lua é um olho nos céus. A NASA diz que a Lua é aparentemente oca. Durante as missões da Apollo, o módulo de comando bateu na Lua. E ela soou como um sino durante horas. Há crateras na Lua que não têm fundo. E alguns pesquisadores acham que essas crateras sem fundo, na verdade, são entradas para dentro da Lua. Quanto mais você sabe, maior fica o enigma da Lua. A Lua foi trazida de outro sistema solar para cá e colocada em órbita em torno do nosso planeta. Biólogos dizem que a vida nesse planeta nunca poderia ter acontecido sem a Lua, porque é ela que cria o efeito das marés. Sem o efeito das marés e sem o movimento rítmico nos oceanos, a vida nunca teria começado nesse planeta. Eu acredito que há evidências de que a Lua seja uma nave espacial gigante orbitando nosso planeta. Ela é ocupada por exploradores extraterrestres. Isso é como o conceito da morte das estrelas de George Lucas em Guerra nas Estrelas, onde eles constroem uma lua artificial capaz de realmente destruir um planeta com a tecnologia. Mas se seres alienígenas usam a Lua como um tipo de satélite para a observação da Terra, é para quê? Qual seria o propósito? E onde está a prova? Eles gostariam de nos ver evoluir, sabe? Eles são grandes mestres, grandes avatares. Eles são grandiosos e nós também. E precisamos aproveitar todo o nosso potencial. Precisamos mesmo aproveitar todo o nosso potencial em todas as pessoas. Hoje, ainda estamos vivendo como se estivéssemos sozinhos no universo. Enquanto centenas e milhares de pessoas veem artefatos estranhos pelos céus há 5.000 anos. Então, de certa forma, a ideia de que os antigos alienígenas finalmente cumpriram um ciclo completo até o século XXI mostra uma verdade que os governos reprimiram no século XX. Isso é muito irônico. Há muitas teorias diversas e conflitantes em torno da ideia de que astronautas alienígenas visitam a Terra há séculos. Mas talvez a prova esteja no lugar mais óbvio de todos.
dentro de nós mesmos. Em algum lugar em nossos genes está codificado que os extraterrestres estiveram aqui há milhares de anos. Vai levar algum tempo até que essa mensagem seja aberta para nós, talvez em nossos cérebros. Eu não acredito que extraterrestres, antigos astronautas, sejam o elo perdido. Eu acho que eles podem muito bem ser o início do elo. O elo que ajudou a alterar geneticamente os seres humanos. O elo que iniciou nossa civilização como nós somos hoje. É bem possível que eles tenham vindo aqui, visto alguma criatura e dito: quer saber? Vamos desenvolver isso. Pode levar mais de 10 milhões de anos para que essa coisa fique inteligente. Então eles nos criam e somos inteligentes agora, não somos? Safford, Arizona, está a 208 quilômetros a nordeste de Tucson. Observatório Internacional Mount Graham. Aqui, a Igreja Católica Romana serenamente opera um gigantesco telescópio que varre os céus dia após dia. Assim como outro telescópio em Roma. O que eles esperam encontrar? Estamos realizando todo tipo de pesquisa em vários setores dos céus, desde aqui perto, nos planetas ao redor, no nosso sistema solar, atravessando a nossa galáxia, nas galáxias vizinhas e no universo como um todo. Será que a Igreja Católica está monitorando nossos vizinhos cósmicos e nos preparando para o dia em que a ciência e os governos reconhecerão sua existência? Em 2008, o Vaticano chocou o mundo ao anunciar que a possibilidade de vida extraterrestre não conflita com os ensinamentos da Igreja. Será que eles sabem de algo que não sabemos? Você acha que eles vieram com esta declaração assim do nada, sem querer nada? Não, isso tudo foi muito calculado. Houve uma deliberação por trás de tal comunicado. Tudo o que temos a fazer é abrir os olhos, e aí fica claro que estamos sendo visitados e que o Vaticano sabe disto. Talvez o Vaticano saiba muito mais sobre a vida no universo do que alega. Mas será que a crença na vida extraterrestre questiona a onipotência de um ser supremo? É claro que o Vaticano sabe sobre a vida alienígena. Acho bem interessante o Vaticano ter um observatório exatamente neste local sagrado e essencial, também conhecido como um corredor de atividades OVNI. Quando se é o Vaticano ou um governo e se tem a informação de que há outra vida no universo, será forçado a expor isto a todo o público através de declarações consistentes com a visão católica do divino. O Vaticano não tem uma postura específica sobre a vida extraterrestre. Se a vida extraterrestre fosse encontrada, a Igreja reagiria como reage face a qualquer informação. O que há para se aprender? Seria uma experiência de vida esta com os extraterrestres. Será que os crescentes relatos de mensagens compartilhadas com pessoas seletas aqui na Terra forçaram o Vaticano a começar a reconhecer outra forma de vida no universo? E se os extraterrestres vêm enviando mensagens aos humanos, estariam eles agendando uma reunião com os nossos ancestrais? Ainda assim, a conclusão era de que tudo não passava de fraudes, interpretações errôneas de fenômenos naturais.
Este é o histórico do estudo do governo americano sobre OVNIs. Nos tempos modernos, existe a ideia de que há um pequeno e seleto grupo de pessoas que está encobrindo a verdade do resto da sociedade. Os alienígenas têm visitado a Terra, mas ninguém pode saber disto. Em 1969, a Força Aérea encerrou abruptamente o projeto Livro Azul. Será que as negações do governo em relação aos contatos com extraterrestres estavam falhando em convencer o público? Ou será que os oficiais sabiam muito mais do que admitiam sobre os eventos misteriosos, que não paravam de ocorrer? Um dos cientistas do projeto Livro Azul da Força Aérea foi J. Allen Hynek. Hynek ficou descontente com o fato de certos casos não serem investigados e de parecer haver algum tipo de encobrimento ocorrendo. Segundo os pesquisadores, o governo dos Estados Unidos e outros ao redor do mundo continuaram a investigar secretamente os contatos imediatos, que agora chegavam às dezenas de milhares. 19 de julho de 1952. Nos céus do coração do governo norte-americano, múltiplos objetos voadores não identificados são detectados pelo radar por controladores de tráfego aéreo, no Aeroporto Nacional de Washington e pela base da Força Aérea Andrews. Jatos decolaram para interceptá-los. Quando os jatos chegavam, eles desapareciam. Quando os jatos pousavam, eles ressurgiam. Isso foi um fato que saiu nos noticiários de todo o mundo. Isso ocorreu 2 vezes em 2 finais de semana consecutivos. Significa que muitas e muitas pessoas viram a mesma coisa. Eles estavam voando sobre o coração de Washington. Isso quer dizer o mesmo que pousar no gramado da Casa Branca. Tivemos uma série de avistamentos que incomodaram a Casa Branca e o Capitólio. Eu acredito que na tentativa de fazer um contato direto simbólico, dizendo, escuta, gostaríamos de falar com vocês, pessoal. Mas me parece que de alguma forma não compreendemos a mensagem. Nos dias seguintes aos misteriosos avistamentos na capital da nação, o governo americano se recusou a reconhecer qualquer conexão com os extraterrestres. Nós chegamos até agora à seguinte única conclusão, que os eventos não contêm nenhum padrão consistente, intencional, que possamos relacionar a qualquer ameaça concebível aos Estados Unidos. Em 1952, a Força Aérea criou o Projeto Livro Azul para investigar o crescente número de avistamentos e contatos imediatos. Mas seria esta simplesmente uma tentativa do governo americano de suprimir a verdade? Houve muitos avistamentos reais e objetivos em que os objetos fizeram coisas surreais, extraordinárias. É um fenômeno físico. É real. A questão é por quê, e é algo que não precisamos responder. Se o governo norte-americano e outros ao redor do mundo sabiam que os extraterrestres eram reais, por que esta informação estava sendo encoberta? Será que as autoridades temiam a ameaça que estas espaçonaves não convencionais representavam à segurança nacional? Há uma longa lista de relatos que o governo americano atribuiu aos OVNIs e muitos deles mostram evidências dramáticas de discos voadores. Estamos vivendo em um mundo em que até o governo e as autoridades policiais dizerem que aconteceu, afirmarem na televisão, rádio e na imprensa, o fato acaba não acontecendo. Porque eles sabem como controlar a mídia. Parece haver um esforço combinado para realmente encobrir evidências de que os alienígenas têm visitado e interagido com humanos por milhares de anos. Parece mesmo haver algum tipo de encobrimento internacional ocorrendo. Evidências tangíveis de algum tipo de nave nos céus que possivelmente não é deste mundo. Este é um fenômeno global. Nós estamos sendo visitados por extraterrestres.
Eu acho que nós chegamos ao ponto em que somos capazes de aceitar e interagir com extraterrestres. Está lá fora. Se procurar por evidências, elas estão lá. Segundo pesquisadores, 5 dias depois, um OVNI caiu nos arredores de Roswell, Novo México, em julho de 1947. Após este incidente e vários outros avistamentos de OVNIs, o público exigiu saber quem ou o que estava por trás dos objetos não identificados vistos nos céus. Nós disparamos milhares de cartuchos. Infelizmente, vários civis perderam suas vidas. No dia seguinte, nem sinal da nave. Será que eram extraterrestres? Todas as evidências apontam para algum tipo de nave que não é deste mundo. O governo reagiu não respondendo à questão, mas criando um ato de segurança nacional. 6 semanas após o incidente Roswell, o Ato de Segurança Nacional que Harry Truman assinou essencialmente diz: a vocês, cidadãos americanos, que nós, o governo, não precisamos responder essa questão no interesse da segurança nacional. Os avistamentos e contatos imediatos só continuavam. E os visitantes misteriosos pareciam ficar cada vez mais ousados. Mas será que havia uma mensagem por trás dos crescentes contatos imediatos? Washington, D.C.